do Renato para o basquetebol foi o pai e a mãe. Não. Começou na escola. Sim. Começou na escola, pronto. Apanhei o Renato, ele ainda era sub-12, mas eu fui treinador dele na equipa de sub-14B e ele já fez subida de escalão nesse ano. E a primeira memória que eu tenho dele é encontrar um miúdo pequenino, com os braços compridos, uns pés grandes, muito magrinho, mas eu até pensei, então, mas este já vem aqui para sub-14 e depois viu-se que ele, apesar de pequenino, magrinho, tinha já algum talento com a idade que tinha. Ele teve o primeiro contacto com o basquetebol num programa que nós tínhamos, que era o basquete na escola, e ele de imediato gostou e veio praticar mini-basquete para o clube. E, portanto, aqueles 2, 3 anos foram simples. Ele era um miúdo, não se destacava por nenhum excessos, nem para o bem nem para o mal. Lembro-me de estarmos na Bento de Carquejo, o antigo ciclo. Era o início de uma época, era o primeiro treino. Eu já conhecia o Renato da equipa, mas nunca o tinha treinado. E enquanto aguardávamos que abrissem o pavilhão, estava lá à espera a observar os miúdos a brincar no parque que lá tinha. E dou por mim a perguntar quem era aquele miúdo, porque não o conhecia, não o reconheci. Ele nesse ano tinha dado um salto enorme e estava muito esticado, muito magrela, com os braços enormes. E penso que até foi a ti que te perguntei afinal quem é aquele miúdo, porque não o reconheci. Foi a primeira imagem que tenho, assim, a primeira memória que tenho do Renato. Lembro-me de ter uns 11, 12 anos e assim que acabava o meu treino na Bento de Carquejo, a equipa do Renato treinava e lembro-me de toda a gente ir para o balneário, ou quase todos, e lembro-me de eu ficar ainda mais um bocadinho a apreciar. E lembro-me do Renato, assim, com o cabelo parecido com o meu, magrinho, alto, e ainda me lembro também das sapatilhas que ele usava, uma Jordan Retro 5 Fusion, e portanto acho que estes são os primeiros, se posso dizer que tenho uma primeira memória, é essa. E lembro perfeitamente, nós éramos iniciados sub-14, na altura não havia essa designação, éramos iniciados e vimos o Renato pela primeira vez magrinho, pequenino, muito tímido, muito fechado, aqueles lançamentos com as duas mãos, com os joelhos para o meio, arqueados. Foi muito engraçado e lembro como fosse antes, também foi aqui no basquete que eu conheci. A primeira memória do Renato é vê-lo ainda jovem, não sei precisar agora a idade nem a altura, mas lembro-me dele perfeitamente, porque tinha algumas parecências com Francisco e era um miúdo franzino, bastante alto, mas com uma facilidade de tiro, de lançamento brutal. E lembro-me, essa é a primeira memória que tenho dele. Eu lembro-me muito miúdo de jogar na escola e na rua, mas há um episódio que era lembro perfeitamente do meu primeiro treino. Lembro-me que vim com os meus pais, vim aqui para o pavilhão, para um treino de mini-basket e vinha só com a intenção de fazer a inscrição, os meus pais falarem com o coordenador e com o treinador, na altura era o cadete. E recordo que nem vinha preparado, vinha com calças de ganga, vinha com botas, era no início. Nem sei se estava a chover ou não, e nisto os meus pais a falarem com ele, o cadete vira-se e diz, podes começar já o treino, podes começar a treinar, e eu fiquei assim, que nem estava preparado. Então uma memória que nunca me esqueço é o meu primeiro treino, eu a fazer aqueles exercícios que o mini-basquete fazem, os 8, bola abaixo das pernas, de botas e de calças, e entusiasmado, a querer ser mais rápido que todos e assim, mas pronto, é uma coisa que nunca me esqueço. A nossa relação foi sempre muito especial, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Renato pessoalmente em 2009, que foi no ano que eu assumi, portanto, aqui o basquete oliveirense, e a partir daí, até aos dias de hoje, temos uma relação de muita cumplicidade, muito respeito e da minha parte também por muita admiração pelo Renato. Um gajo muito no seu cantinho, não se metia com muita gente, um bocado restrito aos seus colegas, mas sempre a englobar toda a gente e perfeccionista
na missão que tinha que cumprir. O Renato teve a sorte de pertencer a uma geração de atletas que foi bem tinha um bom acompanhamento familiar. Para além disso, era um miúdo que, para nós treinadores, é um exemplo e um exemplo para as gerações futuras, porque era um miúdo que nós chamávamos a corrigirmos qualquer coisa, ele estava sempre pronto a ouvir, sempre pronto a corrigir. Muitas das vezes estava atento ao que nós corrigíamos a um colega da equipa e ele a seguir assimilava aquilo e já foi sempre um atleta muito fácil de treinar. Ele era um miúdo que demonstrava muita paixão pelo que fazia, é essencial para andar por aqui. Era um miúdo empenhado, era um miúdo que mostrava ambição, quer individual, quer coletiva, e acima de tudo também foi um miúdo que nós tínhamos na altura um programa que era, fazíamos ali um rácio entre a assiduidade a treinos e as notas escolares, e ele era um miúdo que andava sempre no top 3. Ele era muito bom aluno, com o bom desempenho que ele tinha a nível da assiduidade e na prática da modalidade. A partir dessa idade, os 11, 12 anos, o Renato passou a ser uma referência para mim, não só por fazer parte de uma equipa que alcançou grandes êxitos coletivos, mas essencialmente pelo Renato se começar a destacar, não só por estar inserido por representar Portugal nas diferentes escalões de formação, por estar presente nas fases finais nacionais, por ser o MVP da fase final nacional sub-18 e ainda por estar em regime de internato no centro de treino do Jamor. E portanto o Renato, creio que a partir desse momento começou a ser uma referência e a ser um exemplo que eu gostaria de um dia vir a alcançar. Antes disso, antes do Renato ter uma carreira profissional, já o Renato combinava muitas outras tarefas. Combinava a escola primeiro, depois foi para o centro de formação do Jamor, depois andava na faculdade até ao mesmo tempo tinha o basquete, ao mesmo tempo ainda me tinha a mim, e sempre nos conseguiu dar um bocadinho, bastante dele aliás, e sempre se empenhou em tudo ao máximo. Muito educado, um saber estar também irrepreensível, pronto, dado ao acompanhamento familiar e à educação que teve por parte dos pais. Depois era um atleta que tinha uma grande capacidade de trabalho, de compromisso, era raro faltar a um treino, raríssimo. Se fosse preciso, mesmo nas férias, vinha treinar 2 vezes, e se tivesse de vir a pé, vinha a pé. Muito competitivo, era sempre muito competitivo, ambicioso, pronto, e procurava sempre a sua superação. Quando ele saía, quase todos os jogos com 5 faltas, porque ele não conseguia correr, era a puxar a camisola dos outros miúdos, saía Sim, sempre. era essa parte ele era assim. Muita coisa, prontos, quando ele foi para Lisboa, também foi um bocado, prontos, uma separação, que foi bom para ele, não é? Mas para nós pais ficamos assim um bocado. Ficamos contentes quando ele foi chamado assim para a seleção lá para Lisboa. Pronto, essas coisas, boas recordações. Sim, eu posso dizer que tive as pessoas certas no sítio certo, porque na altura tinha um colega, ele jogou sempre a formação comigo e também se tornou meu amigo, e os pais continuam a ser amigos de família, são amigos de família. O Gastão Valente, não sei se recordam, era meu vizinho da frente, tinha uma tabela de basquete e eu sempre quis experimentar. E em simultâneo, no âmbito do programa do basquete na escola, na altura o cadete juntava na escola e vinha sempre à minha escola 1 ou 2 vezes por semana. E eu gostava daquilo e até achava que tinha jeito, era um desporto porque eu também gostava de futebol e jogava de futebol na minha rua, era uma coisa mais fácil. Mas pronto, depois acabou por eu me juntar com o meu vizinho da frente, não é? Tinha uma tabela, lembro que nós éramos miúdos, ele é da minha idade, e éramos nós dois a tentar jogar contra o pai e nunca conseguíamos. Mas recordo perfeitamente que, passado dos anos, nós dois já conseguimos ganhar ao pai e ao Fernão e pronto, foram pessoas que realmente agradeço, que ajudaram muito nesta fase inicial, mesmo vir para os treinos, meus pais por vezes não tinham hipótese e foi uma mais-valia para mim. O Renato no balneário era mais um atleta, mas que marcou sempre uma diferença porque
para além de também ser capitão, ele era uma pessoa que conquistava o respeito de todos nós pela sua maneira de ser e pela sua maneira de estar. Portanto, ele conquistou o respeito de todos pela sua forma de estar, digamos assim. Portanto, nunca gostou de dar nas vistas, sempre muito reservado, mas altamente profissional. Em tudo o que o Renato se coloca, ele dá tudo dele, dá uma entrega enorme, e no basquete é a mesma coisa. Ele deu tudo de si pelo clube, por todos os clubes onde ele esteve. Depois de ter partilhado o balneário com o Renato durante diferentes etapas da sua carreira, da sua vida, sinto que posso dizer que o Renato foi, em todas elas, alguém com um sentido de humor bastante apurado, motivado, motivador, muito responsável e, acima de tudo, amigo. Há uma diferença quando uma pessoa aparece na nossa vida em determinados momentos e há outras que ficam para a vida. Neste caso o Renato ficou para a vida e vai ir a ficar. Por muitos amigos que nós tenhamos, nós temos sempre amigos especiais e eu considero um amigo muito especial. É um amigo que é amigo de amigo, gosta de apoiar, gosta de dar conselhos, gosta de ajudar as pessoas e faz isso incondicionalmente. É uma pessoa muito querida, na qual eu admiro muito. Sim, tem várias. Uma das que posso recordar-me, por exemplo, de duas, talvez por ordem cronológica. Ele depois, mais tarde, voltou a recuperar aquele tal grupo, muito homogéneo, que era mais velho que ele um ano. Foi uma geração que deixou marca porque tinha muito talento nesse grupo. Eles, para além de vencerem tudo a nível distrital, depois no nacional apuraram-se para uma fase final onde estavam juntamente com os grandes, que era o Benfica, o Porto e o Barreirense. O Oliveirense era um outsider. Nas outras equipas já tínhamos na altura jovens com 17, 18 anos que eram tidos como os talentos de futuro nacionais, com uma experiência internacional, como era o caso do Miguel Queiroz, do João Guerreiro, do Pedro Catarino, que nós conhecemos agora, eram os nomes de que se falavam e aquilo era assim muita expectativa à volta da fase final. Nós fizemos uma excelente fase final, perdemos apenas o jogo decisivo com o Barreirense e o Renato acabou por vencer o prémio de MVP no meio daquelas trutas todas, portanto ficou marcada essa história. Tenho uma outra também muito interessante que eu achei. No ano seguinte, o Renato fica no sub-18, porque ele havia ali uma decalagem de um ano, e essa equipa da segunda geração continua a ter muito sucesso distrital. Quando vai para o Nacional, nós vamos jogar a Vila Real contra a Escola de Ocão e perdemos. E aquela derrota deixou assim um quadro de moça na equipa, porque fomos para lá com o ego, e perdemos assim, e a forma como perdemos e deixamos. Depois, na segunda volta, essa equipa veio cá e sentia-se na equipa a pressão de que era com aquele clube que tínhamos perdido, e eu lembro perfeitamente desse jogo, um domingo à tarde, e o Renato pegou na batuta e nós ganhamos largamente, mas o Renato nesse jogo marcou 58 pontos, aquilo ficou marcado para sempre, porque ele percebeu que aquilo era para dar a volta àquele desaire que tínhamos tido e realmente fez ali um jogo que ficou para a história. Também tive sorte de fazer parte de uma geração boa e exigente, tínhamos muitos atletas, lembro que tínhamos cerca de 3 ou 4 equipas de iniciados. E pronto, tivemos sempre, mesmo em sub-14, que atualmente, antes era chamado iniciados, sempre nos momentos altos. E depois em sub-16 também quase ninguém dava por mim. Eu ali em sub-16, segundo ano, tive a oportunidade de ir à seleção de Aveiro. Eu lembro que nem foi das escolhas principais, nem era do 5 inicial, nem ir de longe. E nas festas em Portimão, na altura, lembro que correu muito bem e comecei a ganhar visibilidade, digamos assim. E aí tive a oportunidade e fui chamado à seleção nacional, e realmente foi um transitar do que é realmente a formação para, ok, vou ter que trabalhar muito, porque isto está-se a tornar sério. Eu sabia que não tinha capacidades face aos meus colegas. E a partir daí, depois, sub-18, correu muito bem também. Que no primeiro ano, eu era júnior de primeiro ano, e com o campeonato, fomos à fase final do campeonato nacional,
Ficámos em terceiro lugar, mas lembro que ganhámos ao Porto, ganhámos ao Benfica e nesse ano ficou muito bem porque eu sendo primeiro ano consegui ser MVP dessa fase final e as coisas começaram a tornar-se sérias. Foi a chamada para o centro de treino, coisas mais exigentes, trabalhar também mais a parte física, a parte tática e pronto, foi as duas modalidades, foi até os 16 e a partir dos 16. Quando começamos a ver que realmente era uma coisa séria, que foi a partir de prontos, quando eu fui para Lisboa, até à altura a gente não dava assim muito, olha, andava na boa, na desportiva e isso tudo. Depois, quando acho que foi em Portimão, que pelos vistos um jogo correu espetacular e aí foi onde ele foi chamado para a seleção para Aveiro. Aí começamos a dizer, não, isto realmente, está toda a gente, que era o Fernão que dizia, o Renato tem jeito, mas a gente não percebíamos muito disso. E pronto, e correu tudo bem, aí começamos a ver que realmente ficava mais orgulhoso a ver assim, pronto, o Renato tem níveis para estas coisas e pronto. E começou a saber que realmente ele tinha jeito e pronto, era o que ele queria, isso. E o Renato, sendo primeiro ano sub-14, foi nesse primeiro ano que eu o apanhei, ele foi campeão nacional também em sub-14. Depois apanhou a continuidade e acabou por ser também 2 vezes campeão distrital em sub-18 e apareceu também a experiência nas seleções a partir daí. Mas esse trabalho e essa geração tiveram esse prémio e tudo o que a gente diz, e nós transmitimos como treinador, quem trabalha, quem se dedica, mais tarde ou mais cedo é reconhecido e as competições acontecem. E o caso dele teve a sorte de ser campeão. Muitos deles trabalham e não conseguem, e sozinhos nunca conseguimos, mas eles, juntamente com os colegas e com o espírito que conseguiram criar, tiveram o ser campeões é o reconhecimento do trabalho. Aliás, ele toma uma decisão de ir para um centro de alto rendimento, lá em baixo, para Lisboa, e aí tivemos todos noção de que num curto espaço de tempo a evolução que ele teve, poderias perfeitamente chegar, quer fosse no Oliveirense ou noutro clube, chegaria. Na altura o Oliveirense tinha a fase de grandes jogadores americanos. Se era difícil aqui, sim, não saberíamos o que é que seria, mas que tinha capacidades, tinha, e que estava a lutar por isso, também tinha essa certeza. Por isso, tinha todas as possibilidades de chegar a este nível. Quando cheguei ao Oliveirense já tinha vencido a CNB2, já tinha vencido a CNB1 e subir logo de imediato para a Liga Principal vencendo a Pro Liga era um validar de um ciclo. Felizmente, eu recordo-me perfeitamente desse jogo, fomos à Negra em Algés e foi um jogo muito intenso, tanto para nós como para os nossos adeptos, e eles recordam-se bem disso. Mas pronto, foi realmente aquela frustração de não ter ganho, deu força para no ano a seguir conseguimos vencer tudo praticamente e foi um ano pleno com só portugueses, correu muito bem. Sim, a memória que eu tenho foi precisamente na fase final sub-18, em que ele era o mais novo da equipa e acabou por ser o MVP da fase final nacional. Nós ficamos todos contentes de termos um atleta da formação de basquetebol sendo MVP ainda por cima primeiro ano, sub-18, e ficamos muito felizes e essa época ficou muito marcante. Quando eu vim para o Oliveirense em 2009, a primeira situação que tive que resolver tinha a ver precisamente com o Renato. Portanto, isto foi em julho de 2009. Portanto, o Porto entra em contato connosco a dizer que está interessado no Renato. E, portanto, tivemos negociações que foram difíceis, porque nós queríamos algo em troca, mas que foi logo a partir de um compromisso assumido com os pais que o Renato iria para o Porto, porque nesse mesmo ano o Renato entrou na faculdade no Porto também e, portanto, iria-se juntar aqui o útil ao agradável e, portanto, havia um compromisso por parte do clube em deixá-lo ir. O momento mais especial que vivi com o Renato, tenho a certeza que foi conseguir ser sagrado campeão com ele. Ter alguém ao meu lado com um trajeto parecido com o meu, com um sonho de menino como o meu, que era um dia poder ingressar a equipa sénior, ser campeão, acho que é o culminar de todo esse sonho. E por isso partilhá-lo com ele foi muito especial.
se o sonho era ser campeão, o ano a seguir em que ganhamos praticamente tudo, não sei o que dizer, não é? Realmente são anos inesquecíveis, porque nós temos, é como um treinador nos contou, que nós temos muitas coisas na vida e eu tive jogos em que não marquei pontos e tive jogos em que marquei 50 pontos, mas o que realmente nós nos lembramos, e ainda hoje se fala disso com colegas de trabalho, colegas na rua, e eles falam disso, e foste campeão, foste bicampeão, e é uma coisa que realmente fica para a história e fica para a minha vida. Sim, enquanto sénior, eu diria, eu acho que ainda recentemente falei desse jogo com o Hélder, o jogo do Porto aqui em casa, antes da final, o segundo jogo. Eu lembro que o pavilhão estava cheio, mesmo quase antes de nós chegarmos. Havia uma intensidade mesmo por parte do público e não tanto o que se passou dentro de campo, porque vencemos, mas o que se passou antes do jogo ocorrer, durante essa semana fora do campo, porque as pessoas queriam e sentiam que nós tínhamos capacidade de vencer o primeiro troféu, abordavam-nos na rua, foi quase que o jogo começasse logo no início da série, das finais. E realmente foi muito barulho, muitos adeptos, ainda recentemente vi o vídeo. É um jogo marcante por isso, porque o ideal era ter sido já campeão aqui e não ter esperado para o Dragão Caixa, mas realmente foi inesquecível. Poder partilhar com o Renato, enquanto atleta, o primeiro título de campeão nacional no basquete do Oliveirense, no pavilhão do Dragão Caixa. Sem dúvida o primeiro campeonato. Não ganhamos cá, mas ganhamos no Dragão Caixa, mas foi realmente a concretização de um sonho e posso mencionar também quando conquistamos a Pro Liga aqui. Eu lembro-me de ver muitas caras, muitos adeptos estavam ansiosos por ver o Oliveirense finalmente no nível mais alto. Foi uma validação de um ciclo que já vinha iniciado atrás por parte do Hélder. E foi realmente muito gratificante vencermos em casa, atletas que se conheciam já do tempo em que o Oliveirense tinha deixado o primeiro escalão, e é algo que também fica para a memória, esses dois episódios. Também foi neste preciso palco uma fase final em que estamos para terminar o tempo para ir para intervalo, faltavam aqueles míticos lances de 3 segundos em que nem sei se foi eu que repus a bola, que normalmente calhava a mim, mais pesadinho a repor a bola. Lembro-me perfeitamente da bola passar daquela linha para esta, o Renato recebe, mal tem tempo de olhar para a tabela e lança. De que forma? Não sabemos, e o que é certo é que a bola entrou. Pronto, foi o delírio no pavilhão, essa ficou mesmo para a memória e saudades desses momentos. Sim. O Renato é um adepto e até é curioso que ele até faz parte de um grupo, a Oliveirense, que há uns anos atrás abdicou da equipa sénior por um ano por diversas questões, e portanto depois foi necessário recomeçar da 4ª divisão, onde nós juntamos um conjunto de atletas oliveirenses. O Renato na altura ainda era muito novo, mas mais tarde também integrou esse grupo, essa base de atletas oliveirenses que vieram aqui por amor à camisola e pegaram no clube na 4ª divisão até serem campeões nacionais, como o Renato foi com base nesse grupo. Portanto, aquilo foi uma clara demonstração de amor ao clube, porque eles, a troco de nada, pegaram nessa empreitada e levaram a bom porto. Sim, ele é um oliveirense que é apaixonado pelo basquete, pela cidade, e é um acérrimo defensor do seu clube, não é? Teve o privilégio de poder fazer aqui a formação toda, excetuando 3 anos porque foi estudar para fora, e depois regressar e poder ter o percurso que teve no clube do coração e que ele tanto gosta. Eu acho que ele... Sim, porque ele é jogador, mas também adora o basquete. Por isso, ele como adepto também é Eu bom. até achava que isto, o que deu agora dele ter que ir para outro caminho de trabalho, se não fosse isso, mais uma época que ele jogasse a outra, eu até entendia que ele, até eu dizia, pronto, vais deixar de jogar e
vais dedicar a treinar miúdos ou o que é que tinha jeito e tudo. Eu esperava que isto mais ano ou outro ia acontecer isso, mas veio este trajeto para ele ir, esse projeto para ele ir para a França, pronto, e olha, pode ser daqui a 2 anos ou 3 e ele tornar a voltar a vir para aqui Portugal outra vez e andar aqui a treinar miúdos, se calhar, o quê, não é? Eu penso que essa questão nem se coloca, porque eu tenho quase a certeza absoluta que o Renato é um adepto do Oliveirense e daqueles fervorosos, acho que sim. Eu diria união não só no sentido da palavra, mas também do clube em si, porque união pelos valores que o clube me fez transmitir e pela mística que o clube tem, e união da palavra em si, porque todo o percurso só faz sentido com os meus colegas de equipa, com o staff, com vocês, com as pessoas que estiverem envolvidas neste percurso e que ficam para a vida. Realmente são as pessoas que nos fazem acreditar e que nos fazem continuar neste percurso e que isto faça sentido, porque temos as conquistas, é verdade, mas nada se consegue sozinho, e o que fica realmente são as amizades que fizemos, são as convivências e os momentos que tivemos. Eu espero que o Renato seja recordado como uma pessoa humilde, mas cheia de garra, dentro e fora de campo, que era muito acarinhado por todos, respeitado por todos, que sempre deu muito de si. Para o Renato, para já, quero agradecer todos os momentos de amizade, de companheirismo e de aprendizagem, que foi mútua, não é? Agradecer aquilo que ele deu ao clube e ao basquetebol, espero que também continue a dar, se calhar de outra maneira, de outra forma, e depois desejar-lhe toda a saúde e felicidade do mundo, e estando crente que ele irá continuar a ter sucesso fora da quadra, fora do campo, porque lá está, as características que ele tinha como jogador, de certeza que também vai continuar a aplicar na sua vida pessoal, e desejo-lhe todo o maior sucesso e felicidade do mundo. E aquele abraço. Basicamente é o que o Carlos disse, é dizer que foi um privilégio fazer parte do crescimento dele, dizer que não é para todos aquilo que ele conseguiu, não é toda a gente que consegue aquilo que ele conseguiu. O clube só tem que, e esta pequena homenagem que estamos a fazer, acho que o clube esteve bem e ele merece-a por completo. Os títulos vão ficar lá sempre, a recordação do Renato vai ficar lá sempre, e no futuro o Renato só tem que ser igual a ele próprio, porque a pessoa que ele é humilde, que sabe estar em qualquer circunstância, portanto ele vai ter sucesso de certeza em tudo. Só espero qualquer dia que sejas pai e um grande abraço, foi um prazer. A mensagem que eu quero passar para o Renato é que isto não é um adeus, de certeza, isto é um até breve, e eu gostaria de expressar a admiração que eu e todos nós temos por ele, como amigo. Foi muito trabalho, o esforço, dedicação que ele teve para chegar até aqui. Claro que ele mais tarde ou mais cedo iria abandonar, e fico feliz por ele, por esse desafio que ele tem agora pela frente, e desejo o maior sucesso do mundo, as maiores felicidades em todos os campos da vida, e que ele nunca se esqueça da nossa amizade, o que nós construímos até agora, todos os amigos que apoiaram até chegar neste momento. Sim. E ficamos muito felizes por ele e desejo o maior sucesso, porque ele merece. Já tive a oportunidade de lhe dizer, mas não me importo repetir. Em primeiro lugar, agradecer por todo o legado que construiu e tem vindo a construir, por todo o impacto que deixa no nosso clube, nesta cidade e nas pessoas. Em segundo lugar, agradecer por todo o apoio, por toda a motivação, por todo o incentivo e amizade para comigo. Desde que ingressei à equipa sénior em 2013, desde logo que vi no Renato um exemplo a seguir, não só pela capacidade de conciliar a vida desportiva com a vida académica e profissional, mas acima de tudo pela forma de estar na vida e pelos valores que transporta consigo em todos os momentos. E por isso posso dizer que sou um felizardo em poder partilhar parte deste percurso com ele,
E, em último lugar, desejar-lhe toda a sorte do mundo neste novo ciclo e na certeza de que será apenas mais um repleto de êxito. Eu penso que os oliveirenses devem se lembrar sempre do número 10 como um excelente atleta, um atleta de princípios, que defendeu sempre o clube e que conquistou tudo, portanto, neste clube, portanto, deu tudo por tudo o que tinha e, portanto, deve ser lembrado como um exemplo e é curioso porque poderá também ser lembrado como os 2 10 do clube, digamos assim, 2 atletas míticos, o número 10 que era o Ribas e agora o número 10, Renato Azevedo, portanto, um tem tudo a ver com o outro. Portanto, acho que quando falarmos do Renato também nos vamos lembrar sempre de José Ribas. A mensagem que eu gostaria de deixar ao Renato é muito simples. Ele disse-nos na mensagem que nos deixou de despedida que foi muito feliz todos os dias e todos os momentos enquanto praticou basquetebol. E o que eu gostaria de desejar para ele, a mensagem é que ele continua a ser muito feliz no que quer que seja daqui para a frente da vida dele, que é o mais importante na vida de todos, é lutarmos por sermos felizes, simplesmente. O que dizem mais para eles, não é? Eu quero só dar uma mensagem pessoalmente de agradecer todo o apoio a mim individualmente e à equipa que têm dado sempre. Peço também que continue sempre a apoiar e que apoie também os escalões de formação, porque nos adeptos também se vê relações e a energia que eles transmitem, nós também queremos, dentro de campo, transmitir para eles. E por vezes os adeptos também criam relações que ficam para a vida entre eles. E eu falo pessoalmente, os meus pais têm muitos amigos de família e amigos que ainda convivem atualmente que se conheceram por viver os meus jogos. E pronto, é isso, que acreditem sempre no clube, que por alguma razão o Oliveirense é assim, sempre que se fala dos adeptos oliveirenses, eles são bem vistos a nível nacional, por estarem sempre presentes, por conviverem, quer seja connosco como com os adversários. É natural que alguns jogos, e faz parte do desporto, mas estão sempre presentes, sempre com boas energias e o feedback tem sempre sido bom e que continuem a ser assim. Eu, como mãe, obrigada por tudo. Por tudo que ele fez. Mas... Deixa eu falar primeiro eu. Obrigada por tudo. Todos os sacrifícios que a gente fez foram bem empregas, porque ele venceu, pronto, já não foi um jogador da NBA, mas foi o jogador que conseguiu ser. Venceu com sacrifício. E pela vida fora, olha, que seja muito feliz e que lhe corra tudo bem no daqui projeto para a frente, que lhe siga, que se segue. Agora podes falar tu. Pronto, é a mesma coisa como ela disse. Pronto. Sinto-me orgulhoso de tudo o ano que ele passou aqui no clube e desejo-lhe agora boa carreira no trabalho que ele vai ter, que pode ser 4, 5 anos lá em França ou qualquer coisa, mas e depois corra tudo bem. Pronto. Eu diria para continuar assim. Eu penso que tenho muito orgulho do meu percurso, sempre respeitar o colega, sempre a querer dar o meu melhor e penso que era isso que eu diria. Acho que muito que mudasse, se calhar um pouco. Eu por vezes perco um bocado por pensar mais nos outros do que em mim e algumas situações no mundo do desporto quando se torna competitivo e quando uma pessoa tem que ir mais além do que tática e às vezes é um bocado assim, mas acho que era continuar e sempre ser humilde, as pessoas dizem que sou humilde e pronto, era isso. Numa palavra, definia o Renato como exemplar. Empenho. Responsável. Para mim é dedicação. Humildade. Humildade. Gentleman. O Renato é muito reservado, mas acho que é muito amigo do seu amigo. Quem é amigo dele, ele também é amigo mesmo. Para mim é tudo.